A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada. Quero deixar uma palavra que está lá em Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Meus amados irmãos, estamos vivendo nesta terra tempos trabalhosos. Se nós viver correndo atrás só do bem material, do trabalho, nós não separarmos um tempo para a palavra de Deus, separarmos um tempo para ouvir a palavra do Senhor, ler a Bíblia Sagrada, alimentaremos só a nossa carne, meus amados irmãos. Porque a nossa carne, ela quer prevalecer todo dia. Ela quer vencer, pois a palavra de Deus mesmo diz que a nossa luta, a carne luta contra o espírito contra a carne. Por isso, meus amados irmãos, a palavra de Deus mesmo nos fala: orar a todo tempo, sem cessar. Porque por muitas das vezes, nós mesmos, pela correria do dia a dia, esquecemos de orar em pensamento. Esquecemos de orar o dia todo. E se nós não tivermos a separação em orar pelo menos umas 3 vezes ao dia, nós não venceremos a nossa carne. Por isso é necessária a oração, nos prepara para aquilo que vai vir. Blinda nossa mente, nosso coração para aquilo que vai vir. As batalhas espirituais que virá. Porque Deus sempre nos alerta antes de acontecer algo. Se nós estamos firmados na palavra de Deus, o Senhor sempre nos revela antes aquilo que vai acontecer. Porque Deus, Ele é misericordioso. Mas é necessário buscar, renunciar a nossa carne, para que o Espírito vivifique a carne. E Ele venha vencer, prevalecer sobre a carne, o Espírito de Deus. Pois aqui em Gálatas 5, do 16 em diante, está escrito assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Vocês veem aqui que é uma luta, uma batalha espiritual. A carne contra o Espírito. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, mas da graça. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo, meus irmãos, que se nós deixar a carne se dominar, nós não estamos agradando a Deus. E ali nós não estamos vencendo a nossa carne. E aqui no 22 em diante está escrito: mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pois, meus amados irmãos, basta a gente fraquejar na fé, a falta da busca, de oração, comunhão com Deus, leitura da Bíblia Sagrada, jejum. Tudo que o inimigo quer é matar a nossa fé. Fazer nós deixar de crer na palavra de Deus, deixar de crer no Evangelho. Por isso, se nós não meditar na Bíblia Sagrada, nós não vamos crer mais nas promessas que o Senhor tem para nós.
e o inimigo matando a tua fé, meu irmão, a maior parte ele já fez. Para cair é rapidinho. E aqui no 23 está escrito: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Por isso é necessário, meus amados irmãos, lutas vão vir, batalhas espirituais vão vir. Eu mesmo no começo da caminhada cristã, o inimigo usava pessoas para me ofender, para me maltratar. E eu falava, mas gente, por que essa pessoa está falando isso para mim? Mas é Deus nos provando, para ver se a tua fé está firmada nele ou não. É necessário ser provado. E a Bíblia mesmo diz, muitas das vezes, meus amados irmãos, isso é para todos nós. Deus coloca nós perto de pessoas que precisam perdoar, curar as feridas que estão internas na vida dela. E essa pessoa tem uma carga espiritual pesada, que nós não queremos nem ficar perto dela. Mas aí, se nós não ficar perto dela, nós não estamos cumprindo as Escrituras. Porque a Bíblia mesmo diz, orar pelos que nos perseguem, amar aqueles que não nos amam. Então nós temos que amar essa pessoa e, através do teu conhecimento, você falar para ela que ela precisa perdoar, que ela precisa... Porque eu no passado eu tinha a falta do perdão na minha vida. E isso me gerava um peso nas costas que parecia que eu estava com um saco de cimento de 50 quilos. Porque eu não perdoava. Mas eu não sabia. Eu não sabia que se Deus, para mim perdoar, para Deus me amar, eu tinha que perdoar. Eu não sabia. Porque a falta da leitura da Bíblia Sagrada, se nós não ler, nós não cremos no Evangelho. É lógico, abrir o coração também. O macumbeiro lê a Bíblia. Ele interpreta da forma que ele quer. Mas a Bíblia tem uma revelação da palavra de Deus. E essa palavra só consegue entrar na minha e na sua vida se nós aceitar Jesus como Salvador e descer o batismo das águas para que o Espírito Santo venha sobre você, sobre mim. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Então, se o Espírito Santo não consegue vir para a nossa vida, não tem como ele nos guiar em toda a verdade. Nicodemos conhecia a Bíblia Sagrada e ele não compreendeu que ele tinha que nascer de novo da água e do Espírito. Porque ele ainda não tinha o Espírito Santo. Então ele lia a Bíblia e interpretava da forma dele. Mas a Bíblia ela é espiritual. Então, para nós crer nela, nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo não é uma pomba de gesso que você põe na tua casa. Ele vem e entra dentro de você. Quando você renuncia ao mundo. E voltando aqui o que eu queria dizer sobre o perdão. Porque não tem como Deus nos amar, nos perdoar, se nós não pedir perdão para Deus. Nós não perdoar o nosso próximo. Porque aqui em Mateus 6, versículo 14, está escrito assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes, o 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu mesmo no passado precisava liberar o perdão e o diabo falava dentro de mim, eu não vou perdoar.
ela que me ofendeu, ele que me ofendeu, eu não vou perdoar. Mas se você não perdoar, Deus não te perdoa. É Bíblia, é a palavra de Deus. Eu tenho que falar o que está na Bíblia. Então, se você quer ter o perdão de Deus, perdoa o teu próximo. E aqui essas palavras quem disse foi Jesus Cristo. Mateus, leu na tua Bíblia, Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque, meus amados irmãos, muitos têm orado, rezado, né? O rosário, aquela oração de vã repetição. Repete a mesma coisa, repete a mesma coisa. Mas você está pedindo perdão para Deus dos teus pecados? Não adianta. E até mesmo o Pai Nosso. Não é só orar o Pai Nosso. Nós temos que perdoar aquele que nos ofendeu, aqueles que nos magoaram. E pedir perdão para Deus. Como eu já disse, essa palavra que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, pedir perdão dos pecados, se arrepender dos maus caminhos, o Senhor promete ouvir a oração dessa pessoa. Mas tem que se humilhar, nessa passagem está escrito humilhar. E eu e você tem dobrado o joelho, se humilhando, pedindo perdão para Deus? Porque não tem nenhum bom nessa terra. Todos nós somos falhos e pecadores. Devemos nos arrepender dia após dia do nosso pecado. Nós pecamos todos os dias. E aquele que disser, porque eu no passado eu falava assim, não, eu sou bom, eu não faço maldade para ninguém. Mas nós viemos da geração do pecado. O meu pai, seu pai era Adão e Eva. E nós viemos da geração do pecado. Depois Jesus veio para nos direcionar a salvação da nossa alma. Aí Jesus pregava, arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados. Apóstolo Paulo pregava, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. É necessário se arrepender, verdadeiramente, abrir o coração para Deus trabalhar. E aí você verá a glória de Deus na sua vida. Aquele que se arrepende, deixa encontrar misericórdia. Por isso é necessário o arrependimento. Solta esse fardo pesado na tua vida. Faz mal para você, não é para o outro, não. O perdão é para nós. Aquele que precisa perdoar. E faz isso e você verá o peso saindo das tuas costas. Doenças no corpo, câncer, são expulsos, explodidos do mundo espiritual. Porque o diabo ele coloca enfermidade pela falta do perdão. Por isso tem que se arrepender dos maus caminhos, se voltar para Deus verdadeiramente, quebrar a dureza de coração. Porque se eu e você não se arrepender, não tem como Deus entrar e agir nas nossas vidas. E assim o Senhor transforma, cura, liberta. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele não quer eu e você sofrendo, angustiado. Porque, meus amados irmãos, muitos têm se separado, casamento destruído, e o diabo tem colocado setas na mente, não perdoa. Ela te magoou, te ofendeu. Mas quem é eu e você quando Jesus chegou, a mulher adúltera chegou até Jesus e aqueles acusadores queriam apedrejar ela, matar ela. E ali Jesus, riscando no chão, Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando ela olhou para trás, não tinha mais nenhum acusador, porque todos têm pecado. Mas é necessário ter um coração quebrantado para Deus. Eu e você não somos bons, não. Somos falhos e pecadores. Por isso, volte ao arrependimento ao seu coração e você verás a glória de Deus na sua vida. Mas é necessário se arrepender. Amém, meus amados irmãos? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a Deus por cada um que
que se achega a esse canal para assistir os vídeos. E que Deus abençoe e que o Senhor Jesus e o Espírito Santo venha abrir teu entendimento cada dia mais para compreender as Escrituras como ela é, a verdade do Evangelho, que é uma espada de dois gumes. Tanto para vocês como para mim, a palavra de Deus ela não vai só para vocês, ela vem para mim também. E que nós venha trilhar um caminho reto diante de Deus, buscando a porta estreita, não a larga. A Bíblia diz, entrai pela porta estreita, a larga te leva à perdição. O caminho da salvação é apertado e é estreito, não é desse mundão, não. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.